É mais uma semana e neste programa já sabe que pomos a sua saúde em dia com temas e dicas sempre muito úteis. Por isso mesmo, vamos no consultório de hoje falar sobre o teletrabalho e a dor nas costas, um sintoma que afeta cerca de 150 mil portugueses. Trabalhar a partir de casa tem muitas vantagens, mas uma das consequências pode ser mesmo a dor nas costas, pela postura inadequada, pelo stress, pela falta de exercício físico. Vamos deixar aqui algumas dicas para que possa pôr em prática ao longo do dia e evitar, portanto, no final do dia, de mais um dia de trabalho, ter menos dores e sentir-se ainda mais cansado. Se ainda assim surgirem dúvidas, pode ligar para fazer a sua questão sobre este assunto ou ortopedia. Na última hora do programa vamos falar sobre diabetes e doença renal crónica. Com o aumento da prevalência de diabetes a nível global, também o número de casos com complicações desta doença cresceu. Vamos conhecer os sintomas, como podemos prevenir e os tratamentos disponíveis. Estima-se que em Portugal mais de 800 mil pessoas sofram desta doença. Também vai poder ligar para fazer a sua questão sobre a especialidade nefrologia. 225083297 é o número de telefone que está disponível. Pode ligar a partir de agora. Pode também escrever a sua questão, partilhar connosco o seu caso através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Está no ar o consultório. Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo ao programa desta segunda-feira. Já sabe que, seja qual for o tema aqui abordado, pode entrar em contacto connosco e esclarecer aqui as suas dúvidas aos nossos médicos convidados. Ora, seguimos na próxima hora a falar de teletrabalho e dor nas costas. Está connosco o Dr. Rui Pinto, médico ortopedista, especialista em patologia da coluna e traumatologia, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. Muito obrigada. Ora, o teletrabalho foi uma novidade para todos nós, imposta pela Covid-19. Muitos de nós nunca tinha feito teletrabalho. Ora, nunca esteve em casa, portanto, a trabalhar e trouxe algumas consequências. Começaram a surgir mais queixas deste tipo de dor. Sim, na realidade, muito boa tarde. Para já, boa tarde a todos os telespectadores que nos estão a seguir aqui o consultório. É assim, começaram a surgir efetivamente mais queixas. Não quer dizer que o teletrabalho seja mau. Claro. O teletrabalho é uma forma de futuro, de trabalho de futuro. Inclusive pela parte digital, e os nómadas digitais multiplicam-se e trabalham em casa, não é? Portanto, o teletrabalho é uma das formas ideais para trabalhar também. De qualquer das formas, as condições do teletrabalho é que têm que ser adaptadas. Isto é, as condições em que nós trabalhamos em casa têm que ser adaptadas, tal como nós adaptamos os postos de trabalho na altura em que definíamos a ergonomia dos postos de trabalho. Portanto, o teletrabalho não deixa de ser um posto de trabalho na residência de cada um e, como tal, deve ser adaptado para ter condições para desempenharmos as funções de forma salutar. Claro, e não provocarmos lesões, nem provocarmos dores, nem provocarmos situações de stress. O teletrabalho foi imposto no último ano mais pelo confinamento devido à Covid-19, é um facto, mas eu acho que o teletrabalho é uma forma de futuro, quer dizer, não há, e à qual nos vamos ter que adaptar, e vamos ter que adaptar exatamente todas as formas como estamos a trabalhar e todas as maneiras como estamos a trabalhar em casa. Isso é que é importante. Para além disso, o problema das dores nas costas, que se põe não é só a nível considerando as costas a região lombar, porque a região cervical também tem dores, e, no fundo, isto é tudo o que se chama de dores nas costas, é dor desde a região cervical à região lombar. Portanto, temos que adaptar o posto de trabalho, ou o local onde trabalhamos, seja a nossa sala, seja o nosso escritório, com condições que nos permita trabalhar com saúde. Pelo menos nesta fase foi tudo tão rápido, claro, não é? Que precisamente a mesa da cozinha e da sala tornaram-se ali a mesa de escritório. Posto de trabalho. Portanto, e a maioria de nós... E o sofá. Exatamente, e o sofá também. O sofá é um Eu mais associo muito à postura incorreta, Sr. Doutor. Claro, claro. Esse é o principal motivo que leva as pessoas a terem este tipo de queixas, não é? No fundo, nós foi definido há muito tempo as ergonomias do posto de trabalho para quem trabalha sentado,
como uma cadeira confortável, de apoio lombar, em que permita ter as ancas um nadinha acima dos joelhos, os pés apoiados no solo, de forma a ter o apoio de braços, ter o plano, se trabalhamos com computador, ter o plano do computador ao nível dos olhos, e, portanto, tudo isso são situações que nós temos que reproduzir em casa. Se queremos, de facto, porque isso está provado, já com estudos anteriores, em relação aos postos de trabalho convencionais, chamemos assim, está provado que essas situações são benéficas para evitar lesões que nos possam trazer incómodos. Portanto, nós o que temos é que reproduzir tudo aquilo que foi, digamos assim, pensado em termos de melhores condições de trabalho nos postos de trabalho convencionais, na nossa própria casa. E viu-se, precisamente, depois, quando as lojas começaram a abrir, muitas pessoas a adaptar a sua casa e a comprar cadeiras adequadas e mesas também para conseguirem prosseguir com o teletrabalho. Como disse, eu também considero que sim, é o futuro. Há aqui também uma associação pela falta do exercício físico, nomeadamente no primeiro confinamento e segundo, em que as pessoas, algumas delas, faziam menos exercício físico e, portanto, sentiam mais dores nas costas. Sim, o problema do exercício físico é o problema da atrofia muscular. Não há nenhuma coluna que se aguente só pela parte óssea, pela parte dos ligamentos. A coluna, para ter uma coluna equilibrada, tem que ter um bom controle muscular e um equilíbrio das massas musculares agonistas e antagonistas, digamos assim, aquelas que fazem, por exemplo, flexão e extensão, que sejam completamente equilibradas. Isso consegue-se através do exercício físico. Não há dúvida nenhuma que durante o confinamento, e se calhar na segunda fase de confinamento foi pior do que na primeira, porque na primeira fase de confinamento as pessoas ainda andavam a pé, ainda davam uma volta. Sim, estavam mais motivadas. Estavam mais motivadas e na segunda fase desmotivaram um pouco e agravou-se um pouco a falta de exercício. Agora, não quer dizer que nós em casa não consigamos fazer exercício, também conseguimos fazer exercício, podemos ter uma passadeira para dar uma caminhada, podemos utilizar os tempos em que atendemos um telefone para caminhar um pouco ao longo da sala e isso permite-nos dar alguma atividade. Quando vimos à garagem, se vivemos num prédio com alguns andares, podemos utilizar as escadas em vez de utilizar o elevador e isso permite-nos fazer algum exercício mesmo sem sairmos de casa. Agora, é importante o exercício físico para não termos atrofia muscular e a atrofia muscular normalmente condiciona mal-estar em termos da nossa coluna vertebral. E eu tinha também sugerido deixar aqui algumas dicas já agora aos nossos telespectadores, uma vez que 2 a 9 de janeiro o teletrabalho volta a ser obrigatório para tentar controlar a transmissão deste vírus. Mesmo durante o dia e estando em frente a um computador, a pessoa pode se levantar da cadeira várias vezes, ter cuidado então com a postura e isso também evita que sinta aquela dor nas costas, principalmente, não é? Que é a mais comum ao final do dia. Sim, sim. São as dores de sobrecarga ao fim do dia, digamos assim. Isso consegue-se fazer através da mobilização. Temos que ter a consciência que não podemos estar sempre sentados. Dar uma volta à cadeira, se calhar, é uma boa ideia, levantar-se e dar a volta à cadeira, porque basta isso para ativar toda a circulação e para ativar os nossos músculos e termos alguma mobilidade extra. Basta dar a volta à cadeira, quanto mais não seja até dar a volta à mesa. E isso é o suficiente para ativarmos toda a nossa massa muscular, o que é importante. Agora, para além disso, há exercícios que se podem fazer em casa, há inúmeros sites na internet que nos permitem, inclusive o site do Olho pelas Suas Costas.pt tem uma série de exercícios que podem ser perfeitamente reproduzidos em casa. Claro que o ideal é iniciar esses exercícios com auxílio de alguém que lhe consiga corrigir os exercícios e que lhe consiga dizer como é que efetivamente o exercício se faz, para não ter posições incorretas. Mas há uma série de exercícios que podem ser feitos perfeitamente em casa. E quem fazia antigamente ginásio, com certeza que se lembra dos exercícios que fazia no ginásio, pode reproduzi-los em casa. Claro. Isso é uma forma de se manter ativa. Isso é quer dizer, a nossa coluna melhora com a atividade, não piora com a atividade, melhora com a atividade. E também assistimos a isso durante os confinamentos, não é? Claro. Muitas pessoas que se dedicaram mais à parte do exercício físico e que postavam muitos vídeos nas redes sociais a incentivar também todos, na varanda de casa, para quem tem varanda, para quem não tem, dentro de casa a fazer os exercícios com quilos de arroz, garrafas de água para substituir os pesos, por exemplo, não é? É interessante também ir alongando ao longo do dia. Sim, os exercícios de alongamento são importantes, tão importantes como o fortalecimento muscular. E os exercícios de alongamento uma pessoa consegue fazer até sentados à secretária. Claro. Consegue-se fazer alongamentos, mexer o pescoço, alongar o pescoço,
alongar os ombros, alongar o tórax de um lado para o outro, fazer exercícios de inclinação lateral. Portanto, esses exercícios podem ser feitos perfeitamente, tanto de pé como sentados. E, basicamente, o que nós temos que nos lembrar é de nos mexermos e tentarmos mexer as articulações e tentar mexer a coluna também. E a coluna consegue-se mexer, se nós nos pusermos de pé, a coluna assume uma posição completamente diferente da que tem quando nós estamos sentados. E, portanto, basta levantar-se, como eu disse há pouco, levantar-se, dar a volta à cadeira, dar a volta à mesa para, de um momento para o outro, passarmos de uma posição da coluna sentada para uma posição da coluna de pé que é completamente diferente. A lordose lombar, a nossa inclinação lombar, quando nós estamos sentados, praticamente fica abolida, fica reta, não fica curva. Quando nós nos pomos a pé pela posição ortostática, ganhamos lordose lombar. Portanto, nós, assim como o nosso pescoço, não é? Quer dizer, quando estamos sentados numa secretária, temos normalmente a tendência a ter a inclinação anterior da cabeça, e quando nos levantamos, para termos uma visão tridimensional, temos que ter o olhar paralelo ao solo. Portanto, automaticamente corrigimos a nossa postura. E quando sentimos dores nas costas, devemos repousar e parar de fazer o exercício físico ou é ao contrário, precisamente? Não, isso é ao contrário. O que está provado é que o exercício físico não provoca dores nas costas. Quer dizer, as dores nas costas, claro. Mas o exercício físico não provoca as dores nas costas. O exercício físico pode melhorar a dor nas costas quando ela aparece. Portanto, antigamente, aqui há uns anos atrás, nós tínhamos a tendência de dizer ao doente para fazer repouso no leito. Isto, neste momento, está perfeitamente contraindicado. A não ser que seja, de facto, uma doença que não é vulgar, dor nas costas ou lombalgia comum, não é? A lombalgia comum, que é uma lombalgia de origem muscular, não deve ter indicação de repouso absoluto. Já outras doenças que podem dar também dor nas costas podem ter indicação para repouso, mas estamos a falar em dois campeonatos completamente diferentes. Um é a vulgar lombalgia comum, que não há nenhuma causa intrínseca do doente para ter aquele sintoma. Outro é o doente que tem uma hérnia discal, que tem uma patologia, que tem uma fratura da coluna. Quer dizer, esse doente também tem dores nas costas e o tratamento não é exatamente fazer exercício físico. Claro. Portanto, estamos a falar aqui de dores nas costas, a vulgar lombalgia comum de origem muscular. Ora, e precisamente quando é que uma pessoa que sente essas dores nas costas deve procurar um especialista? Quando é que percebe que essa dor já é tão intensa ou se prolonga no tempo que deve ser vista por um médico especialista? Exatamente, a Alexandra diz muito bem. Quando a intensidade da dor aumenta, quando essa dor começa a incomodar durante a noite também, quando se prolonga no tempo, para além das 3 semanas, deve ser procurado um especialista. Para além disso, há aquilo que nós chamamos, as chamadas bandeiras vermelhas, que são sintomas que podem aparecer juntamente com a dor nas costas, que é a febre, que é a falta de apetite, que é o emagrecimento acentuado, que é a existência de um traumatismo, que é o aparecimento de sintomas neurológicos e sinais neurológicos, como uma paralisia de um músculo, como uma paralisia de esfíncteres. Isso são sinais vermelhos, digamos assim, bandeiras vermelhas, em que deve ser procurado imediatamente o médico. Uma coisa é vulgar, dor nas costas que aparece no fim de um dia de trabalho e que incomoda, mas que não é uma situação intensa. Outra coisa são situações que vêm acompanhadas de outros sintomas aos quais nós temos que ter muita atenção. Porque normalmente são patologias bem diferentes da lombalgia comum, não é? Da dor nas costas comum. E nesse caso da lombalgia comum, que é também muito comum, exatamente, e essas dores também no pescoço, sim, como é que a pessoa pode fazer o tratamento em casa? Deve aplicar gelo ou deve aplicar calor, para além da prática do exercício físico, não deve parar, não é? Eu costumo dizer aos meus doentes que o gelo está indicado em todas as situações inflamatórias. Isto é, as rupturas musculares, uma situação que deriva de alguma atividade, o gelo controla a dor, controla a inflamação. Por outro lado, o calor fomenta o relaxamento muscular. Habitualmente, a lombalgia comum acompanha-se com contraturas, as chamadas contraturas, a pessoa sente o músculo mais preso, e aí o calor efetivamente tem mais indicação. Porque relaxa. O banhinho quente relaxa-nos.
E pode damos mais ali ter relaxamento. uma solução, nomeadamente um banho quente, por exemplo, Exatamente. no final do dia pode ser uma Exatamente. solução para amenizar aquela dor. Exatamente. O banhinho quente é ótimo para relaxar e para dar algum conforto no fim de um dia de trabalho. Já o banho frio nos dá alguma contratura, ficamos assim um pouco mais contraídos, mais tensos, não é? Daí o banhinho quente ser muito mais adequado para uma situação de sobrecarga ao fim do dia. Em relação ao stress, Sr. Doutor, também pode provocar este tipo de dores? Todo o stress, toda a ansiedade, toda a depressão, todas estas situações podem provocar aumento da dor lombar. Não quer dizer que sejam a causa desencadeante dela, mas pelo menos o aumento e o agravamento dos sintomas pode ser desencadeado pelo stress, pode ser desencadeado, como digo, pela ansiedade, e repare que nesta fase de confinamento esse foi outro fator que veio agravar toda esta situação, porque as pessoas sentiam-se ansiosas, porque não sabiam bem o que é que se ia passar, qual era a evolução desta doença, o que é que se ia passar com os postos de trabalho, por exemplo, com as empresas, enfim, toda a parte económica misturada no meio disto trouxe ansiedade, trouxe preocupação às pessoas, e isso sem dúvida que levou a somatizar muito nas lombalgias e nas dores nas costas e nas dores em geral. Mais uma vez falamos da importância do exercício físico, Mais que uma aqui vez, também podia ser adequado, podia ser uma receita. Exatamente. E também sabemos, há vários dados que dizem isso, que as pessoas começaram a tomar mais medicação, nomeadamente analgésicos, muitas vezes para tentar melhorar muitos destes sintomas que podiam ser solucionados então com o exercício físico ou outras formas que tivessem impacto para a saúde mental, não é? Que Claro. foi muito falada e continua a ser e também pode originar então estas dores nas costas. Dizia eu no início que afeta cerca de 150 mil portugueses. Parece um número pequeno? Não, parece um número pequeno. 150 mil portugueses parece um número pequeno. Nós aqui há uns anos fizemos um estudo integrado nesta campanha do Olho pelas Suas Costas, fizemos um estudo em que nos apontava que cerca de 70% dos portugueses algum dia na vida iam ter dores nas costas, não é? Portanto, teriam dor nas costas. Há estudos que apontam mais até para 80%, mas esse nosso estudo deu 70%. E desse nosso estudo também chegamos à conclusão que havia cerca de 30% de doentes com dores nas costas que acabavam por não poder trabalhar. E, portanto, se nós fizermos assim uma equipa, é um bocado, quer dizer, isto não é bem científico, não é? Mas se trasladarmos isto para a população portuguesa ativa, dá-nos uns números um bocadinho superiores a esses 150 mil. Mas agora já há essa sensibilidade para uma pessoa que vai Sim. ao seu médico de família, não é? Sim. Numa primeira fase, e que diz que tem dores nas costas e que lá está, que se prolongam no tempo e são tão intensas que permite, ou seja, que faz com que a pessoa não consiga trabalhar, que limita normalmente todo o seu dia-a-dia. É isso que acontece? Sim, limita não só a situação de trabalho, mas também a sua vida familiar e pessoal. A dor nas costas é altamente incapacitante, é uma das maiores incapacidades, abaixo dos 45 anos, digamos assim, a maior incapacidade em termos laborais. E acima de 60 anos, a maior parte das mulheres têm dores nas costas, têm dores lombares e dores cervicais e dores nos ombros, e portanto isto também é uma fatia da população muito importante. E nessa fase já avançada, normalmente quais são os tratamentos adequados? A pessoa tem que tomar a vida toda, o resto da vida, analgésicos e fazer a fisioterapia, por exemplo? Sim, aí normalmente temos outras causas que motivam a persistência das dores, não é? Uma coisa é falarmos na tal lombalgia comum, lombalgia banal, que muitas vezes até desaparece sem fazermos nada, a não ser o tal banhinho quente e um bocado de exercício, e que desaparece completamente. Depois temos toda a patologia da coluna que pode traduzir-se em dores lombares. E isso terá que ser avaliado de forma a escolhermos o melhor tipo de tratamento. Porque não há dúvida nenhuma que as pessoas envelhecem e os nossos discos intervertebrais, as nossas articulações também vão envelhecendo. E as próprias artroses das articulações, os próprios desgaste e degenerescência dos discos acabam também por ser fenómenos que se traduzem em dor. E isso tem outro tipo de tratamento que depois tem que ser equacionado de acordo com cada uma dos doentes, não é? Pode chegar até à necessidade de cirurgia. Sim, sim. Muitas vezes a dor é de tal maneira incapacitante que acaba por ser necessário fazer algum tipo de cirurgia para diminuir a dor que incomoda o doente e que lhe perturba a vida e que lhe perturba a atividade de vida diária e o seu trabalho. Mas isso já são
Uma coisa é a tal lombalgia comum, a tal dor nas costas de causa muscular, que habitualmente é uma situação benigna e pacífica e que acaba por se resolver, e outra é a dor nas costas, a lombalgia, ou a cervicalgia, ou a dorsalgia, que traduz uma doença específica da coluna vertebral. Falar sobre estes assuntos é também sempre importante porque, por exemplo, estamos aqui a falar de postura incorreta e de repente, não é? Estamos por nós a estalar assim e a colocar-nos direitos e a evitar, portanto, a dor nas costas. Mas, de facto, passado algum tempo, vamos nos esquecendo que isto aqui é tão importante para o nosso corpo, para a nossa saúde e pronto, voltamos a ficar assim curvados. Ainda assim é sempre importante este tipo de assuntos e as campanhas também para alertar as pessoas, sensibilizar para este problema. Exatamente, essas são as campanhas a alertar sobre a postura, mas não há dúvida nenhuma que as pessoas se esquecem e que 5 minutos depois já estão outra vez inclinados para a frente. Exatamente. Isso é um facto. E daí a importância da atividade física. Também. Portanto, se conseguirmos juntar as duas, a atividade física com a correção da postura, aí temos um resultado muitíssimo melhor. Porque, de facto, a nossa capacidade e a força muscular que equilibra, de facto, a nossa coluna só se consegue com a atividade física. A postura é ótima, mas nós esquecemos. Passados 5 minutos já estamos outra vez inclinados para a frente, já estamos a olhar para baixo, já estamos a não ter a postura correta. Quando nos levaram, fomos-nos direito, como disse muito bem. Sim. Mas era preciso andarmos quase com... Antigamente dizia-se um garfo, não é? Sim, sim. De forma que a pessoa andasse direita. Não é tanto assim, porque as pessoas vão... O dia a dia, as pessoas vão se esquecendo da correção da postura. Portanto, para mim, o exercício físico é muito mais importante. A postura é importante, o exercício físico continua a ser muito mais importante. E quanto mais cedo, melhor, mas qualquer idade é boa para se começar a fazer exercício físico. Qualquer idade é ótima. Não há dúvida nenhuma que está provado que se os nossos adolescentes e os jovens começarem a fazer por rotina exercício físico e tiverem acompanhamentos, de escolherem um desporto que lhe permita manter uma atividade física de grupo ou não de grupo, mas uma atividade física constante, parece que esses jovens, na idade adulta, têm menos problemas de lombalgias do que os que não fizeram um exercício físico nessa. E daí a obrigatoriedade, ou pelo menos o conceito de que os jovens devem fazer pelo menos 60 minutos de atividade durante o dia. Não quer dizer que seja a dita ginástica e educação física na escola, não é? Mas eles também em casa podem correr e saltar um bocado. Aliás, é salutar. Significa que eles se sentem bem, não é? Às vezes nós gostamos muito, mas, enfim, faz-lhes bem à saúde também, saltar e correr. Nós, ao longo deste mês de novembro, aqui no programa, falamos de várias modalidades que promovem a nossa saúde e bem-estar, nomeadamente pilates, natação, hidroginástica, outras modalidades, e precisamente vai tudo encontrar o mesmo, não é? Fazer o exercício físico só traz vantagens para a nossa saúde e aqui no caso da patologia da coluna também. Ainda mais. Eu acho que ainda mais. A coluna é importantíssima e o equilíbrio, como disse, o equilíbrio da coluna depende do equilíbrio das massas musculares. Não depende unicamente do osso. A coluna é uma estrutura extremamente flexível. Se calhar a mais flexível do nosso corpo. Permite mobilidades enormes. Imagina a mobilidade que tem o seu pescoço. Consegue ter uma mobilidade muito grande. Se não tiver músculos a compensar esta mobilidade, o que é que segura? O que é que segura a sua cabeça em cima da sua coluna vertebral? São as massas musculares do pescoço. E na coluna lombar é a mesma coisa. Passam-se toneladas durante o dia sobre a sua coluna lombar. Na transição da sua coluna lombar para a bacia, passam-se ali umas toneladas todos os dias. Se não tiver um bom suporte muscular, não há osso que aguente. Ora, pelo menos nos próximos 5 minutos vamos todos aqui em estúdio e lá em cima na regi também manter a postura correta. Fazer uma postura Exatamente. correta. E no próximo intervalo vamos também alongar. Já há cerca de 2 semanas fizemos o mesmo com outro médico que cá esteve, para então evitar ter aqui estas dores nas costas que são tão chatas e que afetam, segundo os números, 150 mil portugueses, mas será muito mais, imagino eu. Doutor, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois então ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores que podem ligar a partir de agora para colocarem aqui
aqui a sua questão. Podem fazê-lo de duas formas, através do número de telefone 225083297, 225083297, pode ligar, tem apenas na altura da inscrição dar o seu primeiro e último nome e também dizer o local de onde está a ligar e também a idade, que ajuda o nosso médico convidado a solucionar o seu problema, a tentar encontrar uma resposta para a sua pergunta. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Pode escrever já ou telefonar já, vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois desta pausa de 5 minutos quero ouvir as suas perguntas. Até já.